Informação importante no São Paulo, tem jogador internado em um hospital da capital. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes para completar as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Para completar, preciso falar sobre a CBF, que passará a receber da Nike, sua fornecedora de material esportivo, 584 milhões de reais por ano a partir de 2027. O contrato atual garante à entidade 205 milhões de reais por temporada. Por falar na CBF, Edinaldo Rodrigues, talvez muito preocupado com todo o barulho de uma reportagem feita pela revista Piauí, decidiu inovar e lançou uma ideia discutível. Ele enviou um protocolo, um ofício para todos os clubes, informando que jogadores que subirem na bola, como fez o Memphis Depay no jogo contra o Palmeiras, vão ser alvo de uma punição com cartão amarelo, além de uma falta com tiro livre indireto contra o time deles. Para contar uma novidade importante e preocupante desse sábado, o volante Luiz Gustavo do São Paulo está internado no hospital Albert Einstein. O volante começou a se queixar de dores na região torácica depois da vitória por 1-0 contra o Talleres lá na Argentina. Ele foi levado para fazer exames que constataram um tromboembolismo pulmonar. Situação grave que requer cuidados, está internado sob cuidados e fará um tratamento até novas avaliações. Não se fala em prazo de recuperação nem de retorno ao São Paulo. Já dá para cravar que ele não enfrenta, obviamente, o Atlético nesse domingo em Belo Horizonte e também tem sua condição de escalação em dúvida para o confronto contra o Alianza Lima no próximo meio de semana pela Libertadores da América. Para completar, preciso contar que o São Paulo deve ter uma escalação bem diferente para o confronto desse domingo. Existe a chance até de o Zubeldia poupar alguns titulares de olho na Libertadores, já é certo que Oscar e Lucas Moura não jogam. O Oscar vai precisar de pelo menos 2 semanas, mesmo período de recuperação para o Lucas Moura. O provável São Paulo para esse domingo, com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco ou Sabino Wendel ou Enzo Dias, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio ou Alves, menino da base, Luciano, Caleri e Ferreira na frente. Hoje, deixa eu contar, começar com uma informação exclusiva. Eu sempre tento trazer alguma informação exclusiva para iniciar o nosso programa, né? Ao longo dessa semana repercutiu mal a informação de que o São Paulo fechou um show no Morumbi para quase a mesma... um dia depois... o show está marcado para 8 de novembro, é um show do Linkin Park. E no dia 9 de novembro acontece a segunda partida final da Copa do Brasil. Isso significa que, se o São Paulo estiver na decisão da Copa do Brasil e for jogar como mandante, o tricolor não terá seu estádio. Vi que muito torcedor do São Paulo criticou, cobrou, achou um absurdo e tal. Eu não consigo ser tão crítico assim, de abrir mão de 3 milhões de reais na dificuldade financeira que o São Paulo se encontra, sem ter nenhuma garantia de que o São Paulo vai estar na final da Copa do Brasil. Mas, porém, contudo e todavia, tem uma outra observação importante a ser feita. Hoje eu descobri que antes de fechar com o Morumbi, os organizadores do show do Linkin Park, Live Nation, haviam tentado o Allianz Parque, e Palmeiras e W Torre disseram não, exatamente por conta da final da Copa do Brasil, e também haviam tentado um acordo com o Botafogo para que o show acontecesse no Newton Santos. E a resposta do Botafogo foi a mesma: não vamos aceitar esse show por conta do risco de não poder atuar como mandantes. Se vocês quiserem palpitar, opinar e falar a respeito do tema, o espaço do chat está disponível para participações, tá bom? Vocês vão mandando aí as mensagens e eu vou registrando por aqui. Uma coisa que eu não entendo, como essa dívida é tão alta, se o São Paulo só vive alugando o estádio. Paulo, é que a dívida do São Paulo, ela vai muito além dessa capacidade de faturar com o estádio, né? Os 3 milhões de reais de cada diária com shows equivalem a muito pouco dinheiro perto de quanto o São Paulo deve. O Tricolor fechou ano passado com o maior prejuízo da história, 289 milhões de reais. Isso significa que o São Paulo gastou quase 300 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. E a dívida, que era de mais ou menos 600 milhões, pulou para 969 milhões de reais. São Paulo se aproximou de uma dívida de 1 bilhão de reais. Tá bom? Boa noite, Nicola. Se o São Paulo perder para o Galo, Zubeldia cai na segunda-feira. Será que o Pardal
vai colocar o Matheus Alves e o Lucas Ferreira e o Rian no domingo? Rodrigão, eu tenho dúvida se uma derrota para o Galo no domingo lá no Mineirão determina a saída do Zubeldia. Acho que a vitória fora de casa contra o Tajeres deu uma pequena aliviada na barra do Zubeldia. Mas aí, volto num ponto importante para discutir com vocês. O Renato Gaúcho foi apresentado hoje, lá no Fluminense, né? E contou sobre a felicidade de voltar ao clube e tal. E ele admitiu que tinha sido procurado por um clube brasileiro da Série A, que a negociação começou a existir. Esse time pediu que ele esperasse até domingo as conclusões. Abre aspas para o Renato nessa entrevista coletiva de apresentação do Flu. Tive convite de outros clubes. O me pediu para não aceitar em casa. Cara, grande dúvida, eu sou muito curioso, né? Eu comecei a pensar que clube pode ser esse. Tem 4 times na Série A, certamente só pode ser time de Série A, a pensar no Renato Gaúcho, né? Tem 4 times de Série A com o técnico balançando. O Vasco, Fortaleza, o São Paulo e o Santos. O Vasco chegou a tentar o Renato Gaúcho antes de fechar com o Carille. Não sei se o Vasco teria hoje a intenção de tentar de novo o Renato Gaúcho. Mas, de qualquer forma, o Vasco é o único que joga no sábado. Então, se esse dirigente falou que no domingo o procuraria, é porque talvez no domingo o time dele pode perder. E aí a minha suspeita recai em cima do São Paulo com o Zubeldia, do Fortaleza com o Vojvoda e do Santos com o Pedro Caixinha. Vocês têm algum palpite? Se puderem também, participem aí mandando mensagens através do espaço para o chat, tá bom? Dorival no Corinthians e Tite no São Paulo é possível? Bits em Fute, há um grande problema nessa sua projeção. O Tite no São Paulo, o Tite é um dos caras que menos trabalham com categoria de base. O Tite é avesso a colocar moleque. Ele não gosta, não confia, ele quer sempre trabalhar com jogadores mais prontos. E o São Paulo vai precisar de técnicos que tenham coragem de trabalhar com base. Senão, é inimaginável que o projeto com o Marinax, que está fechado, saia do papel. Sobre o Dorival no Corinthians, tudo se encaminha para que o São Paulo, assim que demita o Zubeldia, faça todos os esforços do mundo para contratar o Dorival, tá bom? Quer saber quantos meses o Oscar vai ficar de fora? Se eu tenho alguma informação, Mariné, meses acho que é demais, quer ver, ó? Deixa eu mandar uma mensagem para... Sabe se o Oscar vai ficar muito tempo parado? Vou mandar para uma outra pessoa também, quer ver? Uma pessoa lá da Barra Funda, acho que a gente tem mais chance de... Sabe se a lesão, Oscar, é séria? Mandei aqui para 2 pessoas diferentes, tá? São Paulo pode virar SAF em 26? Paulo, eu não acredito. E são 2 os grandes problemas. O primeiro deles é que quase ninguém dentro do Conselho Deliberativo aprovaria essa ideia. E os caras não aprovam não é porque eles são contra a profissionalização, é porque eles não querem perder o status. O clube virou SAF, o presidente do clube vira uma rainha da Inglaterra. Hoje, por exemplo, pouca gente lembra que o presidente do Botafogo é o JP Magalhães. Um cara que tem pouca importância. O presidente do Cruzeiro, quase ninguém deve saber o nome. E se o presidente perde força, imagina os membros do Conselho Deliberativo. Passam a ser abaixo do zero. E no São Paulo os caras não querem perder esse status, esse moral. Os caras do Conselho hoje têm um papel relativamente importante, tá? E esse é o primeiro ponto. Aprovar a SAF no São Paulo é coisa muito difícil. Para piorar, o estatuto atual do São Paulo hoje nem permite que o São Paulo venda... o São Paulo se torne uma SAF e venda mais do que 49% das ações. Então haveria necessidade de uma reformulação no estatuto, e aí a coisa fica ainda mais complicada. O que o Casares fez? O Casares é a favor da SAF, mas sabendo dessa contingência, da dificuldade de aprovação dentro do Conselho e também da questão estatutária, ele recorreu a um acordo com o Marinax de uma SAF para a categoria de base, em que ele até vai colocar um pouco de dinheiro no profissional. O Marinax está muito de olho na possibilidade de ser dono da SAF do São Paulo no profissional, e ele inclusive coloca nesse contrato que as partes estão assinando, que se num prazo de 10 anos, durante todo o período de acordo,
São Paulo virar SAF, a prioridade é dele, tá bom? Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre a venda da base do São Paulo, José Irinaldo? Nessa semana, uma pessoa muito próxima ao Edu Gaspar assegurou que o negócio está fechado. E ela ouviu do próprio Edu, ó, Nicola, está 100% fechado, tem os trâmites burocráticos, tem os prazos que precisam ser cumpridos, mas o Marinac já dá o acordo como fechado sem chance de regredir ou voltar atrás, tá? Então a tendência é que até a metade do ano São Paulo e Marinac possam estar operando juntos. Renato Rosa, sua opinião, se o São Paulo perde domingo, o Zubeldia cai? Eu tenho a impressão que não. Eu acho que precisaria ser uns 4-0, uns 3-0, um negócio bem forte assim. Uma derrota comum, eu acho que não deve determinar nada muito. E teve alguma procura fora do Dorival? Algo sobre Luiz Castro e Crespo. Crespo está descartado pelos dirigentes do departamento de futebol, eles não gostam do Crespo, eles entendem que o trabalho do Crespo no dia a dia é muito ruim. O Luiz Castro ganha 3 milhões de reais por mês até o mês de maio. Se ele aceita uma proposta antes, ele perde esse dinheiro, tá? Boa noite, Nicola. São Paulo e W Torre chegaram a um acordo para a reforma do Morumbi? Não, Francisco, não chegaram e não vão chegar, tá? Há uma distância muito grande entre aquilo que o São Paulo imagina para essa parceria e o que a W Torre precisa para viabilizar o acordo. Hora de falar sobre o Oscar, meio atacante do São Paulo, que foi jogar no sacrifício contra o Tajeres no meio da semana, voltou a sentir a coxa. E o pior, depois de exames ficou constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. E já dá para cravar que ele é desfalque, pelo menos dos 2 próximos jogos, no domingo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e no meio de semana na Libertadores da América contra o Alianza Lima. Desfalque importante de alguém que joga muito e que se torna ainda mais importante com a ausência do Lucas Moura, outro jogador machucado. A nota do São Paulo para divulgar a lesão é a seguinte, abre aspas, após deixar a partida na Argentina com dores na coxa esquerda, o meia Oscar permaneceu em tratamento no Refis. Ele passou por novos exames que identificaram a existência de lesão no local, fecha aspas, não há qualquer menção à gravidade da lesão, nem ao período fora. Quem sabe durante o programa do Nicola a gente consegue novidades sobre o tema. Hora de falar sobre um show que está causando polêmica no fim do ano. É que o São Paulo aceitou abrir suas portas no Morumbi para a realização do show do Linkin Park. Esse show está marcado para 8 de novembro e vai impedir o São Paulo de fazer a segunda partida final da Copa do Brasil como mandante caso esteja na decisão do torneio. A notícia relevante vem agora, antes do acordo com o São Paulo. O pessoal que organiza esse show, da Live Nation, havia tentado levar o show para o Allianz Parque do Palmeiras e também para o Rio de Janeiro, no caso no Newton Santos, estádio do Botafogo. E dirigentes do Palmeiras e da W Torre e do Botafogo rejeitaram a ideia da realização desse show, exatamente para manter o estádio desses dois times à disposição das equipes caso elas prosperem na Copa do Brasil. Decisão que pode ser arriscada ou não. Se o São Paulo estiver na final da Copa do Brasil e perder a chance de atuar no segundo jogo em casa por conta desse episódio, você pode ter certeza absoluta que vão chover críticas ao departamento de marketing, ao presidente Júlio Casares e muito mais. Se o São Paulo for eliminado em qualquer uma das próximas fases, ninguém nem vai lembrar dessa história, mas o Tricolor vai colocar mais de 3 milhões de reais no caixa. Pergunta que eu deixo para você é, na cadeira de presidente de um clube de futebol, você aceitaria um show como esse ou não? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só queria complementar contando que o Linkin Park se apresenta no dia 5 de novembro no Couto Pereira, em Curitiba, no dia 8 de novembro no Morumbi e no dia 11 de novembro no Mané Garrincha, lá no Distrito Federal. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil e a gente está falando realmente do São Paulo. Se você for no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ative essa mensagem de notificação, muito importante sua participação. Ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, se acabar até o próximo vídeo, não precisa, por favor.